Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Me permita pedir à minha esposa que ore pela mensagem. Gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Ayúdanos y danos sabiduría, entendimiento, para que pueda hacer efecto en nuestros corazones y poder llevarlo a práctica. Esta es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Irmãos, quando nós falamos sobre a regeneração, nós passamos pela palavra, e daí também, mais uma vez, fica a importância de continuarmos pregando a palavra. Tem tanta gente precisando ser realmente regenerada, né? Pessoas literalmente perdidas. E quando nós olhamos para alguns fatos que levam as pessoas à perdição, e encontramos pessoas, por exemplo, no mundo da delinquência, é muito comum alguém se citar, indicar livros, recursos, né? Assim, e aí acabamos por esquecer que os livros, eles foram escritos para nossa informação. Isso é verdade. A Bíblia traz exemplo de homens de Deus que buscavam livros, né? Mas os livros só nos servem apenas para nossa informação. Então somente a Bíblia como palavra para nossa transformação. Eu só estou aqui, é claro, porque fui transformado pela palavra de Deus. Os livros nos foram escritos para a nossa informação e a Bíblia para a nossa transformação. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos leva a ser salvos, nos leva a ser sábios e nos leva a ser santos. Quando nós estamos estudando a Bíblia, adquirimos conhecimento, sabedoria. Quando nós nos dedicamos à obediência à Bíblia, nós alcançamos santidade. E assim os processos são sucessivos. A palavra de Deus nos leva a ser salvos, sábios e santos. Crer nos leva à salvação. Estudar nos leva à sabedoria. E seguir nos leva à santidade. Poderíamos ver, não vou ler todos os versículos que eu anotei aqui, mas 2 Timóteo, muito conhecido, né, de 3, capítulo 3, versículos 15 a 17, que nos vai falar sobre a importância, e ele está falando para alguém que foi ensinado desde a sua infância, reportando a Timóteo. O objetivo da palavra de Deus deve ser apresentar Cristo. Eu gosto muito dessa experiência transcultural lá longe, né? Quando você realmente fala para alguém que nunca ouviu a palavra Bíblia, a palavra Jesus, a palavra céu, a palavra salvação. Isso é muito bom. Eu me lembro que uma vez, numa viagem de pesquisa, junto com um linguista sul-coreano da SIL, a SIL é uma grande autoridade, uma missão, um instituto que trabalha exclusivamente com o processo de tradução da palavra de Deus. Ela está lá em Brasília, né? Ela é também chamada como Missão Além, Associação Linguística Missionária, e é uma das principais entidades responsáveis pela capacitação de linguistas, de técnicos em linguistas para a obra missionária no Brasil, e eu acho que grande parte do mundo, né? E então, numa certa ocasião, andando com um desses homens, buscando experiência, eu me lembro que encontramos um grupo étnico numa viagem. Eles são homens nômades, eram umas 30 pessoas, homens e mulheres. Eles chegam a sair da Gran Savana na Venezuela e vão para a Guiana Francesa, por dentro dos lavrados, atravessam rios, selvas, são índios patamonas, são índios pemons, são populações daquela região, isso é normal para eles. E abordamos um grupo desse. Um rapaz falava francês, ele não falava português nem espanhol, falava a sua língua e uma outra língua vizinha, e ele falava francês, porque os seus pais eram originários da Guiana Francesa. E quando nós falamos assim, falava francês, ele falava inglês, diga-se que ele fala um francês ali do mato, né? Uma pessoa como alguém que aprendeu inglês e não foi lá na escola. E em dado momento nós citamos
a razão da nossa presença ali, apresentar Cristo. Nós temos vários métodos, audiovisual, cartazes, figuras, né? E eu lembro que um homem ficou assim: Jesus, 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 né? Jesus Cristo. Isso foi um impacto naquele coração. Quando as irmãs brasileiras Margarida e Margarete foram sequestradas na África, por volta da década de 80, membros da primeira igreja da convenção em Santo André, São Paulo, depois de 9 meses sequestradas, elas conseguiam cantar hinos do cantor cristão. Elas não tinham a pele das suas pernas, porque os mísseis partiram o Jeep Land Rover do seu pastor, e o corpo dele foi para um lado e as pernas para outro, e os estilhaços arrancou as peles daquelas irmãs. Mas depois de 9 meses com malária, elas cantavam hinos de louvor a Deus. E elas faziam questão de repetir onde falava Jesus, Jesus. E os guerrilheiros então falaram: que espécie de gente são vocês? E a palavra, o nome Jesus, foi um impacto na vida daqueles homens. Eles deram um jeito de salvar, embora guerrilheiros, e devolveram para o governo brasileiro. Estou falando sobre a transformação pela palavra. A Bíblia é a palavra escrita e Jesus é a palavra viva. Não temos dúvida disso. E quando nós falamos da palavra viva de modo apropriado e de Cristo a palavra viva, tem que transformar vidas. Deus vai fazer esse objetivo ser alcançado. Eu poderia falar de João 17:17, quando disse: santifica-nos na verdade. Poderia falar de João 5:39, né? Examina as Escrituras. Como eu disse, vamos cuidar com o tempo, não repetir tudo isso aqui. Mas falando ainda sobre a transformação pela palavra, irmãos, vamos verificar algumas utilidades dessa transformação. Esses dias eu estou fazendo, às vezes eu estou parado lá, eu faço alguns esboços assim, né? Eu estou fazendo alguns esboços visando falar mais para a igreja de Fonte Grande e alguns lugares que eu devo pregar agora na viagem a Roraima, falando, por exemplo, sobre o teor da mensagem que pregamos. O teor, o que exatamente pregamos, por que pregamos, quando deve ser pregado, para quem pregado, quais os cuidados, e assim uma série de ideias que eu tenho ajuntado. Vou continuar adicionando essas antigas a essas. E na próxima mensagem, por exemplo, como eu já falei da transformação pela palavra, eu estou desejando falar no próximo culto, embora temos o Dia das Mães lá, né, comemoração, sobre o Ministério da Reconciliação. Digamos que eu falei sobre o Ministério da Transformação pela Palavra, e eu vou falar sobre o Ministério da Reconciliação. E quando falo do Ministério da Reconciliação, eu vou buscar então mais respostas exatamente para as utilidades da palavra, da mensagem que pregamos, que é a transformação, né? Quando você olha para o versículo 22, nós encontramos que um dos primeiros resultados realmente é a purificação. Porque o versículo 22, e aí eu vou de modo expositivo, bem simples, direto: tendo purificado a vossa alma pela obediência, a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. O texto sugere que esses irmãos passaram por esse processo de purificação de alma. Eu acredito que alguns aspectos, e infelizmente até normais da nossa vida, adoecem a nossa alma. É muito comum no meio, por exemplo, da psicologia, da parapsicologia, da psiquiatria. Hoje se fala muito em doenças da alma. Não é muito incomum você ter notícias de até crentes, irmãos mesmo, que estão sofrendo de alguma coisa e foi ao médico o ano inteiro ou há anos e não encontra respostas. Talvez pode tratar de uma doença da alma. E é interessante que Pedro está falando para uma plateia diversificada de pessoas que passaram por processos diversos na sua vida, e é muito possível entender que existiu ali também esses enfermos da alma. E ele parece que está querendo reportar a eles essa ideia, dizendo: olha, vocês foram purificados, a vossa alma foi purificada. E é isso que é a resposta
da boa pregação, do ensino, da boa pregação da palavra. A transformação pela palavra traz purificação da alma. Essa purificação interior só pode ser feita, irmãos, pela palavra. Poderíamos reportar ao Salmo 19, versículo 9 a 11, de que maneira poderá o jovem, conhecemos esse texto, né? De cor salteado, repetimos, manter puro seu coração, pela obediência à palavra. A palavra de Deus purifica a nossa alma. A obediência, em segundo lugar, a purificação da alma, e depois a obediência à verdade. A palavra de Deus é a verdade. É necessário crer, e crer para obedecer. O mundo está cheio de crentes, né? Eu convidei o nosso pastor Cícero, você conhece, né? Ele vai comigo pescar todo ano em Roraima. Eu acho que foi em 2014. Ele estava de passagem, peguei no aeroporto, levei para casa. E naqueles meses eu pastoreava interinamente uma das igrejas da cidade. Vinha lá das aldeias, cuidava da igreja Esperança e voltava. E numa quinta-feira tinha um culto lá com umas 60 pessoas, e eu pedi o pastor para levar uma palavra para aqueles irmãos, e eu não lembro o tema da mensagem. Mas uma das coisas que ele falou na sua introdução é que o seu ministério pastoral não tem muito tempo para crente. Oi, bom, é meio triste, né? Meio assustador, né? Eu chegar aqui e falar, irmã Débora, olha, desculpa, mas meu negócio não é crente. Eu não tenho muito tempo para crente. A pessoa ficou um pouquinho assustada, né? Disse, irmãos, eu gosto de discípulo. O mundo está cheio de crente. E é verdade, né? Crente, se formos interpretar do ponto de vista literal bíblico, até Satanás é crente, não é? A Bíblia diz que ele crê tanto que estremece. Ele crê ao ponto de tremer. Eu coloquei essa semana, e quando eu coloco, são essas coisas que eu acho que pode promover um pouquinho de crescimento, levar a gente a pensar. Eu não sei, um pequeno vídeo que alguém mandou para mim, de um irmão africano, que estava sofrendo muito lá na África, porque lá no seu país eles estão batendo nos pastores, né, proibindo os missionários, alguma coisa assim. E o pastor estrangeiro ali falou, senhor irmão fulano, aquele irmão tentou, a polícia tentou, ele disse que é fato verídico, viu? Tentou eletrocutar ele por 2 vezes para a morte, e o sistema falhou e ele não foi morto. Por isso mandou ele embora. Uma das pessoas que me informou é o irmão Aurino Júnior, filho do diácono Aurino Júnior da nossa primeira igreja de Manaus, que foi meu auxiliar e hoje é missionário na África. E o homem ali tentando dar uma palavra de consolo, disse, senhor irmão fulano, a nossa igreja lá, acho que é na Inglaterra, a nossa igreja está orando por vocês. Se não, nós oramos por vocês. Obrigado que vocês oram por nós. Mas eu já ouvi falar que no seu país tem crente que passa dias sem orar. No seu país tem crente que passa dias sem ler a Bíblia. Essa sequência está lá, né? Alguém está narrando isso aí. No seu país tem crente que não vai no culto de domingo de manhã. No seu país tem crente que nunca deu oferta para missões. No seu país tem crente... Eu me senti desafiado a orar todo dia por você. Nós não conseguimos passar um dia sem orar. E se eu ouvir dizer que tem irmão em Cristo que não ora, você está entendendo onde eu estou chegando? A purificação da alma. Ponto 2. A obediência à verdade. E agora o amor fraternal não fingido. Esse esboço está aí dentro desse versículo. E há uma necessidade de orarmos mais, de buscarmos mais. Ô irmão, cuidado, você orou para Deus te incomodar. Isso é meio perigoso, né? Deus começar a te incomodar para determinadas coisas. Às vezes nós não vamos entender as coisas. Talvez você ache que Deus está começando a te direcionar para certas coisas, e nem o próprio pastor que é experiente não vai entender. Mas logo você, irmão, mas talvez não é hora, né? Mas não deixa de ser uma oração profundamente importante. Deus me ajuda, me incomoda, me mostra, né? É exatamente, irmãos, a resposta da palavra de Deus na sua vida, que vai levar você a ter uma vida incomodada pela palavra de Deus, né? A purificação pela palavra é possível exatamente pela pregação da própria palavra. Começa por nossa alma. E aqui agora nos leva à obediência. E quando nós obedecemos, nós desenvolvemos uma vida devocional.
Um escritor chinês disse que a devoção, ele disse que a oração é a devoção ou respiração do cristão. Acho que ele tem uma certa razão, não tem? Parou de orar, você tem para devocional e você morre espiritualmente. Uma outra coisa que eu ainda notei aqui sobre o amor fraternal, resultados da purificação, como resultado da purificação pela palavra. O amor não será fingido. Quando nós realmente estamos experimentando essas reações da palavra de Deus, nosso amor não será fingido. Poderia autenticar com Romanos 12, 9. O amor será de coração, ainda estou no primeiro versículo, né? O amor será de coração. O amor que vem do interior, 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos só de fatos, tendo purificado a vossa alma, pela obediência à palavra da verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Aí está esse esboço que eu estou aí no terceiro tomo. Amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, que é a própria palavra, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Eu lembro da história dos primeiros cristãos que eram conhecidos exatamente pelo amor que tinham uns pelos outros. É tão bom, irmãos, lá, desculpa, eu vou estar sempre repetindo esses exemplos de testemunho lá dos rincões para lá, porque nos últimos quase 30 anos foi lá que eu servi a Deus. E foi lá que eu vi exemplos que eu ainda não vi. Eu sou daqui do interior de Minas, tive o privilégio de viver uns 10 anos em São Paulo. Me converti lá, fui discipulado lá, estudei no interior de São Paulo. Quase não vivia em Minas, na verdade, sempre nas fronteiras. E eu vi poucos exemplos realmente vivos de demonstração de afeto, pelo menos cristão, né? Uma pessoa que não tem quase nada a pegar o seu nada e dividir com o outro que tem menos que ele, né? Uma pessoa que vai no seu carro velho de 1964, que sai lá na estrada de terra e segue a pé para os outros irem. Os outros precisam mais que ele. Eu vi isso, convivo com pessoas assim, literalmente transformados pela palavra. Eu não posso deixar de dar um testemunho de um diácono chamado Patrício Ramos. Ele é um cacique. Só lembrando que lá na norte não existe a palavra cacique, né? Tuxau lá, para todas as línguas lá. Minha esposa conheceu Tuxau Patrício, esposa da Ivana Guarani. Eu acho que foi no ano de 99, quando a Venezuela tinha uma economia pujante, rica. Era muito comum os brasileiros saírem de outros estados e fazer compra lá. E Patrício foi lá com algumas pessoas comprar algumas coisas. E ele levou o seu dinheiro real para trocar por Bolívar. Naquele tempo, sim, o Bolívar tinha valor. O cambista errou e deu, acho que umas 4, 5 vezes mais. Um grande exemplo de um coração transformado pela palavra. E ele seguiu lá na frente, quando foi olhar no embornal, no saco, ele viu que tinha muito dinheiro. E ele, meu irmão, acho que Janari, também um diácono indígena, e eles saíram correndo, buscando o cambista no meio do povo, até encontrou. E quando ele encontrou o cambista, ei, senhor, por favor, e eles falam espanhol bem, né? Por favor, aqui está seu dinheiro, o senhor botou muito dinheiro aqui. E o cara ficou assustado. Peraí, mas como assim? Você não é brasileiro? Né? Primeiro lá tem uma fama que brasileiro é malandro, né? Muito esperto. E você vai me devolver o dinheiro. E ele falou assim, olha, alguns anos atrás, passou um missionário lá, eles ainda estão lá e pra caralho. Eles pregaram o evangelho para nós. E a palavra de Deus me transformou. Se eu não conhecesse a palavra de Deus, provavelmente eu não devolveria esse dinheiro. Você está entendendo? Eu me lembro do pastor Eduardo Luz, presidente atual de Novas Tribos do Brasil, falando sobre os poturus, sobre os guaiacós. Guaiacós foi um dos últimos povos antropófagos do Brasil. Esse negócio de canibalismo acho que não existe mais, né? Mas eu acho que em décadas atrás, quando os guaiacós comeram gente, inclusive pesquisadores norte-americanos. Um antropólogo, eu convivo bastante com antropólogos. O antropólogo chega num lugar e o índio está acocorado, mexendo a cabeça de um macaco numa panela de barro. Eles fazem as panelas bonitas, né?
Ele lá está em cima do fogo, ele botou algumas folhas e está cozinhando a sua cabeça de macaco e está ali mexendo. O antropólogo chega, fica olhando e faz uma advertência. Alguma coisa está errada. Alguém passou aqui e ensinou você a cozinhar. Antes vocês comiam cru. E agora você está temperando, está comendo, fez uma mesinha de vara. E nós temos que ver isso. Estão te desaculturando. E dizem que aquele guaiacó olha para a cabeça daquele macaco lá dentro da panela, parece fantasia o que eu estou falando, né? E olha para a cabeça, bem para a cabeça daquele homem e diz: é verdade, o senhor está certo. Agora saiba de uma coisa: se não fosse a pregação da palavra de Deus para o meu povo, a cabeça que estaria ali seria a sua. Irmãos, vai muito mais além. O poder da pregação da palavra. Eu acho triste ver como na cidade nós temos tantos recursos para estudar a palavra, pesquisar a palavra, memorizar a palavra, pregar a palavra. Às vezes, em 2 dias depois, não lembramos mais do tema que nós ouvimos 2 dias atrás. Não é verdade? Eu tenho medo de ser pregador de sermão moralista, viu, irmão? Não precisa isso, né? Mas tem umas coisas que são muito reais. Vamos ver mais algum benefício? O primeiro benefício é a purificação. A purificação da alma. Eu acho que a alma, embora do ponto de vista da ciência, a alma é o que mexe com a volição, com as emoções, com a vontade do ser humano, mexe com a psique. Acho que isso fala muito também de caráter. Dependendo da forma que eu externo a minha alegria, a minha tristeza, a minha compreensão, isso vai também contribuir para formar o meu caráter. E quando eu olho para esses testemunhos de pessoas realmente, vamos dizer assim, tão transformadas, né, irmão Geraldo, como esses 2 exemplos de nativos, é alguém que realmente é um testemunho vivo de que foi transformado pela pregação da palavra. O versículo 23 diz assim: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. Eu já li aqui, mas me deixa repetir. Mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Se é de fato, acho que é isso que às vezes nas epístolas o Paulo vai falar, se é que vocês têm acreditado, né? Tem hora que dá mesmo para duvidar de alguns crentes que, mas será que isso é crente mesmo, né? Nós encontramos aqui agora, nesse versículo, eu falei que lá no outro texto, nós temos aí a purificação da alma. E agora esse versículo vai referir à regeneração. Espera aí. Regeneração fala de João capítulo 3. Você tem que nascer de novo. A palavra regeneração dá a ideia de ser gerado de novo. É por isso que Cristo é o único, é o unigênito. O único que foi gerado. Isso está registrado num salmo, quando diz assim: qual dos anjos jamais foi dito, eu hoje vos gerei. Está vendo? Mas tu és meu filho. Eu imagino aquele texto como um triálogo. Um excelente, para mim, um poema, né? Um triálogo, onde ora fala o escritor ali, o pregador, não lembro se trata de Davi, de Asaf, dos filhos de Coré, um desses homens. Ora fala ele, ora fala o Espírito de Deus através dele, como no Salmo 8, por exemplo. Ora parece que o próprio Pai, o Senhor, está falando. Então, referindo ao fator regeneração, fomos gerados outra vez. E era isso que Nicodemos não estava entendendo, né? Quando o Senhor Jesus disse assim: olha, importa-vos nascer de novo. O que é isso, Senhor? Não, deixa eu explicar então melhor. Eu acho que parece que é assim. Se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode. Aí no momento, versículo 5, ele disse: parece ver o reino de Deus, né? Chegamos no versículo 7, você não pode entrar no reino de Deus. E aquele homem fica confuso. E ele dá uma resposta bastante bizarra. Peraí, mas eu posso entrar no ventre da mamãe e nascer de novo depois de já ser adulto? O Senhor Jesus não está falando isso. Alguns escritores podem falar assim para você: não, irmão, parece que ele está falando aí do líquido amniótico, aquela água que tem lá na placenta da mãe, né? Se ele não tivesse passado pelo líquido amniótico, ele não teria nem nascido. E se ele nem nasceu, ele não vai nem ver, nem entrar no reino. Tá? Sou médico, não posso entrar muito nesse campo. Mas a verdade é que o texto
sugere que se ele não for nascido de novo, regenerado devidamente pela palavra, jamais veria, ou muito menos entraria no reino. E quando nós falamos de reino, vamos abordar um outro aspecto um pouco polêmico, sobretudo quando pegamos o reino do ponto de vista de escatologia. A Bíblia fala do evangelho do reino, nós pregamos o evangelho da graça. Uns acreditam que o evangelho do reino será só lá no milênio. Não vamos entrar aí não, é complicado, né? Só lá no milênio. Outros acham que o evangelho da graça que estamos vivendo aqui termina com o provável arrebatamento. É uma história. Mas o que o Senhor Jesus está querendo dizer é que há uma necessidade de regeneração pela palavra. Ah, mas é Nicodemos, é um dos principais da sinagoga, esse homem lê muito, mas os livros só vão trazer informação para a vida dele, da família dele. E a transformação é só pela palavra, não tem outro jeito. Significa gerar de novo, ou novo nascimento. Eu gosto daquela expressão comum, eu escapei da morte, nasci de novo, né? É uma figura de linguagem, uma força de expressão do português, né? Eu sou filho de português, então eu sei o que é um pouquinho do português original dos familiares, pelo menos dentro do nosso costume, de força de expressão portuguesa, né? Nasci de novo, mas o nascimento de novo que nós precisamos é esse, né? Que parte da pregação da palavra, do sustento, do alimentar pela palavra. Lembra que, eu ganhei ontem 2 camisas para vir aqui, né? Um diácono, um irmão me deu, né? 2 camisas, Givaldo, você vai passear, vai lá, pastor, uma camisa nova. E quando eu comecei a reler aqui o meu texto, que eu estou tentando aperfeiçoar um pouquinho mais, eu fiquei pensando nisso, né? O dinheiro, os recursos, enfim, pode até botar uma camisa nova no homem, mas só a palavra de Deus, só o poder da transformação pela palavra de Deus vai colocar um novo homem na camisa. Não adianta ele estar lá bonito, com uma roupa nova, um aspecto novo, com joias novas, mas o novo homem só essa palavra. Eu sou meio perturbado nesse barulho. Eu poderia ler João 1, versículo 13, onde fala que nós não nascemos da carne, nem da vontade do homem, reportando ao novo nascimento, mas de Deus. Aqui o texto vai falar sobre a semente incorruptível. Essa semente nós sabemos que é a palavra. Em Mateus 3,37 vai falar da boa semente, que são os filhos de Deus produzidos pela palavra de Deus. Mas deixa eu adiantar um pouquinho para o versículo 24, que vai falar agora da evangelização da palavra. Transformação pela palavra, regeneração pela palavra e agora a evangelização. E esse é o ponto que mais me atrai, né? A necessidade de evangelização. Eu disse para os irmãos que quando eu vim aqui a primeira vez e de lá de cima eu contemplo esse vale, eu sou um homem rural e eu penso como isso aqui deve ser um tremendo e potencial campo para a pregação da palavra, né? A evangelização pela palavra está exposta no versículo 24. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a carne, parece que não tem nada a ver com pregação da palavra, né? Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Me permita que o texto não está dizendo isso, mas vamos dizer que isso poderia estar se referindo à palavra que foi pregada aos nossos corações. Eu gosto de pensar nesse sentido, colocar essa frase em paralelo, como por exemplo, Provérbios 22, quando diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Será de que está falando exatamente esse texto, né? Aí o seu filho desvia, e a igreja fala: está vendo logo o pastor, o filho do pastor. Cadê a palavra, né? Não disse que era para ele ensinar, e ele disse que ensinou, e agora desviou dele. Peraí, mas o texto lá está falando de quê? O texto aqui em pauta nos sugere a ideia de que a palavra realmente vai prevalecer, vai permanecer, e aqui disse que eternamente. Digamos que está falando da palavra viva que nós recebemos.
E digamos que independente de amilenismo, de pós ou de etc., realmente nós vamos viver eternamente com o Senhor. Então é óbvio que a palavra jamais apagará. E muitas vezes as pessoas se empolgarão, terão alguma razão para ouvir as coisas de Deus ou buscar a Deus exatamente pelo testemunho. Lembra que Paulo fala a algumas pessoas: vós sois cartas vivas. Acho que dá para fazer uma certa conexão com o segredo. Estou quase fechando, irmãos. Evangelização da palavra. O menino, a criança, recebeu a palavra. Recebeu. O versículo nos dá o sujeito que é o menino. E o versículo nos dá também o sujeito que é a própria palavra, se eu posso aplicar Cristo como a palavra naquele texto. O menino pode até desviar da palavra. Jesus é o caminho, e esse caminho é a palavra viva. Então nosso filho, irmão, sua filha, sua neta, pode até desviar. E a senhora vai dormir perturbada: olha, eu me esforcei, levei minha criança para a igreja, minha netinha para a igreja, e hoje estou desviada. E a Bíblia diz: ensina a criança no menino no caminho que deve andar, e até quando ficar grande não vai desviar, ele vai desviar. E a senhora vai dormir com o coração perturbado. Não é assim? Estou tentando entender o coração do irmão. Mas a Bíblia diz, irmã, que ele pode até sair do caminho, mas o caminho jamais sairá dele. Eu acredito que todas as pessoas que ouviram uma boa pregação da palavra, todas as pessoas que porventura foram devidamente discipuladas pela palavra, nada nos garante que elas permanecerão fiéis à palavra, mas eu acredito que a palavra não sairá deles. É por isso que muitos terão vergonha quando vai a uma boate, por exemplo, né? Ou quando está um grupinho lá, numa rodinha lá, numa farra, de algo assim. Porque a palavra tem poder, é viva e eficaz, e jamais vai sair dele. O homem é perecível, é como a erva, disse o versículo 24. Eu poderia, não vou lá, mas Isaías capítulo 40, 6 até o 8 fala disso. 1 João 2,17, falando que o mundo passa e essas coisas. O mundo, eu acho que está falando do sistema de existência humana, e nós passaremos. A sua palavra, porém, permanece eternamente. Poderíamos, o texto sugere que nós poderíamos olhar, né, a beleza das flores. Quando eu parei de frente da sua casa, irmão, eu sou encantado com flores, viu? Tem homem machão que acha que homem não pode gostar de flores, né? Sou encantado com flores. E quando eu vi aquela cerca do vizinho, cheio daquelas flores amarelas, não teve jeito. Eu fui lá e arranquei um galho, um ramo e dei uma flor para ela. E quando está chegando dentro das mães, só procurando, mas a mãe tem para ela também. Mas que flor tão fraca, né? Altamente perecível. Não passou alguns minutos, já estava caindo os pedaços. Né? É isso que o texto está falando. A erva seca, a erva cai, vai embora a sua beleza. Dizem que um dia faleceu um senhor muito querido na vila. Estava bem velhinho. Eu estou fechando. Aí estava o esquife, o caixão lá, né? E o velhinho ali. E as pessoas choravam, estavam tristes. E se apresentou um rapaz robusto, bonito, musculoso, praticante de halterofilismo. E ele andava, né, com aquele jeitão dele. E dava para ver que ele estava exibindo ali o seu porte, né? Sabe? E aí um senhor já incomodado: meu filho, faz favor, olha bem na cara dele. Sabe esse homem aqui? Eu conheci ele. Ele foi um jovem bonito como você, muito forte como você, musculoso, atraente. As moças respiravam por causa dele. Um dia ele foi como você. E eu não tenho dúvida que um dia você será como ele. Fragilidade. Não tem jeito, não vamos escapar disso. E por fim, irmãos, nós podíamos fazer várias comparações. Salmos, versículos, capítulo 119 e 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra. Ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A palavra dura para sempre. E tem vários textos assim. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. É o Espírito regenerador que opera por intermédio da mensagem da pregação da palavra. Eu tenho que repetir a palavra. O texto me disse que a mensagem aqui trata do poder da palavra. E eu sou chato como pregador, porque dizem que a repetição é a cola da teologia. Repita o ensinamento e não sai da sua cabeça. Pregação da palavra, regeneração da palavra, e todas as ideias giram em torno da palavra de Deus. Expositivo me permite isso, né? O método Espírito regenerador.
Dizem que a fé vem, no texto de Romanos 10, 11, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Gosto de um cântico chamado Fales e não te cales, né? Fala, fala e não te cales, mostra a luz da salva. Bonito, né? Fala e não te cales da palavra. Eu quero repetir a minha sentença de aproximação na conclusão, quando eu disse: os livros foram escritos para nossa informação, e tão somente a Bíblia para nossa transformação. Irmãos, eu quero finalizar essa ideia mostrando que é muito correto, quero ver a hora, né, gente? Deu mal, né? Hora de ir para casa. É muito fácil compreendermos que as dificuldades dos últimos dias nos sobrevirão. Pastores estão desanimando. Há muitos que não têm nem habilidade para lidar, né, com a condução da igreja nessa época em que você tem que dominar, né, o computador, a internet, né? Estão desanimando. Nós teremos dificuldades entre nós mesmos. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo: saibam, porém, isto, nos últimos dias, cadê o coro? Sobrevirão, nos últimos tempos, sobrevirão dias difíceis. E quando você começa a nominar a série de dificuldades que ele está elencando ali, começa pelo nosso ego, né? Porque os homens serão assim. As dificuldades sobrevirão. Mas eu acredito que se buscamos mais a palavra, praticamos mais a palavra, damos mais lugar para a palavra, Deus vai nos dar a capacidade de suportar as dificuldades normais da vida. E é interessante que textos correlatos, textos paralelos, para a nossa tristeza, né, que tocam para esse estado, fala que essas dificuldades às vezes surgirão dentro da nossa própria casa, no nosso ciclo de amizades. Isso é previsível na vida, né? Gostaria de deixar esse desafio para vocês. Não estou dizendo que não estão estudando a palavra, né, pregando a palavra, mas vamos nos agarrar mais à palavra. A sequência desse estudo aqui, após a regeneração, o Ministério da Reconciliação pela Palavra, eu vou falar sobre a igreja ativa ou ativada pela palavra. E eu vi lá nos meus versículos que uma igreja que ora, uma igreja que evangeliza, que testemunha, que faz missões, que tem comunhão, que desenvolve essas coisas, realmente vai cair na graça de Deus. Vamos orar mais? Vou passar a falar, pastor, agradecer. Santo e eterno Deus, no nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque um dia, assim como aquele homem do Guaiacó e assim como a Tuxal, a Patrício, nós fomos regenerados pela pregação da tua palavra. Quero pedir ao Senhor, ó Deus, que nos ajude a sustentar a fé e a crença de que o mundo passará, as coisas passarão, mas a tua palavra não há de passar. Nos ajude, ó Deus, a recobrar, a alcançar os resultados que nós precisamos, sobretudo em Diamantina, como congregação. Que as coisas efêmeras, externas, não venham suplantar a razão, as razões que nós precisamos sustentar para servir ao Senhor aqui. Eu dou graças ao Senhor por esse privilégio, ó Deus, de estar com os irmãos. Agradeço em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Acho que eu demorei muito. Ô, irmãos, desculpa, nós falamos. Não deixei a comitiva dar alguma palavra, né? Talvez querem agradecer a igreja, mas com o pastor, por favor. Ele agradece. Boa noite, boa semana. Aproveite esse momento para conversar com o pastor na saída. Obrigado.